Olá, Jesus, muito boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando o Poder Expresso. Hoje eu tô aqui para substituir Felipe Moraes, que está de férias, está tranquilo, curtindo a vida dele, mas a gente não pode deixar de falar toda sexta-feira no programa sobre os filmes e as séries que vão estrear nessa semana. Então vamos lá para saber quais são os lançamentos no streaming e nas telonas? O agente Carlos Alberto Monarca tem um dom. Bacon, páprica e pó de canela pra finalizar. O seu faro é impecável mesmo, seu monarca. E um segredo. Eu vejo gente morta. Isso é chato pra cacete. E para falar primeiro sobre os filmes que estreiam nos cinemas nessa semana, a gente começa com uma produção brasileira, um filme nacional que inclusive tem Leandro Hassum, um grande conhecido brasileiro na comédia, interpretando um mediúnico, o Monarca, que vai investigar a morte do feirante Bode, que é um grande amigo dele e que é assassinado depois de ganhar uma grande quantia no jogo do bicho. Para ajudar o Monarca nessa missão de descobrir o que aconteceu para que seu amigo fosse assassinado, o próprio Bode, que é interpretado por Pedro Wagner, volta como um espírito para tentar se comunicar com o Monarca e explicar como e por quem ele foi assassinado. Uma das estreias mais aguardadas da semana é A Vida de Chuck, um filme que vai trazer Tom Hiddleston no papel de Charles Krantz para contar uma adaptação do livro de Stephen King, O Rei dos Terrores Literários, e que vai trazer a história justamente do Charles. Ele é o protagonista do filme e a vida dele vai ser contada ali, né, nesse longa, só que em 3 partes diferentes, que vão se conectar de alguma forma, mas não necessariamente em ordem. Inclusive, começa já com a morte precoce dele aos 39 anos por causa de um tumor cerebral. Essas 3 partes da vida de Chuck que se conectam vão então desvendar o quebra-cabeça de mistérios que serão colocados ao longo do filme. Eu sou baiana e, como toda boa baiana, não perco a oportunidade de falar da Bahia sempre que possível. E por isso eu vou puxar a sardinha para o meu lado e falar dessa estreia Três Obás de Xangô, um filme baiano do diretor Sérgio Machado, diretor de filmes como Cidade Baixa, com Wagner Moura, assistente de direção de Walter Salles em Central do Brasil, e que agora conta essa história nesse documentário que estreia nos cinemas nessa semana, de 3 grandes figuras da Bahia e sua amizade: o escritor Jorge Amado, o pintor Caribé e o músico Dorival Caymmi. Não encoste em nada. Tudo aqui dentro é assombrado, amaldiçoado ou foi usado para algum tipo de ritual. Nada é brinquedo. Nem mesmo os brinquedos. Filme de terror não é muito a minha praia, mas até tentei, só que não dá para ignorar a estreia de Invocação do Mal 4, O Último Ritual, um filme que era muito esperado pelos fãs do gênero, né, pelos fãs de terror, e que também fez muito sucesso de bilheteria nos últimos filmes, né, da sequência. Os 3 primeiros filmes fizeram bastante sucesso e agora esse longa aparece como o encerramento dessa franquia e que promete contar os últimos passos do casal que existiu na vida real. Ed e Lorraine Warren, que foram responsáveis ali, dedicaram a vida deles a investigar mistérios sobrenaturais. Saindo das telonas e indo para as telinhas, uma das principais estreias da semana no streaming é a série Wandinha. Aliás, a segunda parte da segunda temporada. Isso que é o encerramento, né, dessa segunda temporada de Wandinha, uma série com uma comédia meio sombria ali e que conta justamente as aventuras de Wandinha, que leva o nome dessa série e que é uma integrante da clássica família cinematográfica Addams, que leva uma série de filmes, né, que contam a história dessas figuras icônicas
sombrias e também muito cômicas. Agora, a Netflix já aproveitou o lançamento dessa segunda parte, desse encerramento da segunda temporada de Wandinha na quarta-feira para confirmar que já está em produção a terceira temporada da série, que vai estrear em 2027, viu? Para fechar as estreias da semana, ainda nos streamings, a gente tem a minissérie Task, que vai ser lançada no domingo pela Max e que vai contar a história de um agente do FBI interpretado por Mark Ruffalo, que é o responsável por coordenar uma força-tarefa para deter uma série de assaltos violentos nos subúrbios da cidade americana da Filadélfia. Preciso de você em campo. Houve uma série de invasões a domicílio. Pelo menos 9 casas foram invadidas. Querem que eu forme uma força-tarefa. Patrulheira estadual Elizabeth Stover, sargento Alia Clinton, cadete Anthony Grasso. Não parecem ter a experiência adequada. Esses foram os principais destaques da semana nos streamings e também no cinema. E sexta-feira que vem o Cinema-se está de volta. Como disse Felipe Moraes, o titular aqui desse quadro, bons filmes e um ótimo final de semana. Tchau, tchau.